Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Glória a Deus por mais um momento que estamos na presença de nosso Deus. Glória a Deus por mais uma oportunidade que Ele tem nos dado de ouvir a palavra de Deus. Amém? Nós iremos orar para iniciar essa aula. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, queremos, ó Deus, te louvar, queremos engrandecer o Teu nome nesse dia, ó Deus, queremos, ó Pai, exaltar o Teu nome, por mais um momento que temos, ó Deus, de ouvir a Tua palavra, por mais um momento que temos, ó Deus, de, ó Deus, ó Pai, compreender, ó Deus, entender a Tua vontade, ó Deus, sobre as nossas vidas, através da Tua palavra. Quero colocar, ó Deus, a cada aluno mais uma vez diante de Ti nesse dia, nessa manhã. Quero pedir que o Senhor venha ajudar, ó Deus, juntos, ó Pai, a entender, ó Deus, da melhor maneira, da maneira perfeita, a Tua vontade, a Tua voz, ó Pai, nesse dia. Nos ajuda, coloca, ó Deus, as famílias, ó Deus, de cada aluno. Quero te pedir, ó Deus, continua, ó Pai, abençoando, dando saúde, fortalecendo, ó Deus, as nossas vidas nesse momento. Coloco também, ó Deus, a cada um que assistirá essa aula. Quero te pedir, ó Pai, que o Senhor venha, ó Deus, nos ajudar, ó Pai, a entender, ó Deus, esta vontade, ó Pai, a ver, ó Deus, o Seu amor, o Teu cuidado, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas, ó Pai, ó Deus, preservando a Tua palavra, ó Pai, para que ela, ó Deus, chegasse, ó Deus, sobre a nossa vida, ó Deus, nesses momentos, ó Pai. Nos ajuda, ó Deus, oramos, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Quero então convidar a cada aluno, cada aluna a pegar o seu material, pegar a sua Bíblia. Quero também convidar a cada um a pegar a sua caneta para anotar e que o Senhor seja exaltado em tudo, amém? Nós daremos continuidade na nossa aula. Então, o nosso título da aula é o Senhor da História, preservando a Sua Palavra. Nós vimos então um pouquinho na aula número 1 os cuidados do Senhor no Antigo Testamento e nós daremos continuidade agora no Novo Testamento. O nosso texto base está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhe dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Nós vemos então, no Antigo Testamento, aquele cenário dos escribas, da nossa lei oral, da tradição oral, e no Novo Testamento nós vemos então um contexto histórico diferente. Nós vemos então, acaba o Antigo Testamento, temos um período de 400 anos, que é chamado período interbíblico, e logo no Novo Testamento, em Mateus capítulo 2, versículo 19, diz assim: Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse: Levanta-se, toma o menino e sua mãe, e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Qual era esse momento histórico? Então, os judeus nesse momento, eles estavam sob o domínio do Império Romano. Herodes era o imperador nesse momento. A morte dele, Herodes, então, era aquele que queria matar o menino Jesus. Esse período do Império Romano, o Império Romano foi um dos maiores impérios da história ocidental. E aí, então, nós começamos baseado nisso. E isso é muito importante para a gente entender essa parte do Novo Testamento. Os judeus estavam sendo dominados pelo Império Romano. Nesse contexto, então, nós vemos nos evangelhos, então, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos narrados as histórias de Cristo, de Jesus Cristo. Então, vemos as parábolas, vemos os milagres, as maravilhas,
os ensinamentos, que é muito importante, todos os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, narrados justamente nos evangelhos. O Senhor Jesus preparando esse momento para a humanidade. E nós vemos também o momento de maior obediência de Jesus Cristo na sua morte, na morte na cruz, onde o Senhor morreu e nos deu vida, nos deu a vida eterna. Ele morre naquele momento e nós temos o acesso à salvação, nós começamos a ter o acesso à vida eterna. E esse é um momento muito importante para o cristianismo, que nós vemos justamente a obediência, o maior momento de obediência de Jesus Cristo na Terra. Passado esse momento, então Jesus morre, Jesus ressuscita após 3 dias, certo? E nós vemos que antes de ele subir aos céus, ele prepara os seus discípulos. Então nós vemos, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido no que os tinham visto já ressuscitado. Versículo 16. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então nós vemos o Senhor ensinando a ir por todo o mundo e pregar esse evangelho que eles aprenderam em Jesus Cristo. E a pregar, e a falar. Daí ele fala ainda, quem crer e for batizado será salvo. Então ele dá as condições da salvação. Indo um pouquinho mais abaixo, em Atos capítulo 1, o Senhor ainda fala, Atos capítulo 1, versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então nós vemos o Senhor preparando os seus discípulos com os ensinamentos que eles viram do próprio Senhor Jesus, e o Senhor ainda falando que eles receberiam esse poder do Espírito Santo e essa capacitação para pregar o Evangelho, para falar a palavra de Deus, para ir aos confins da terra, pregando a palavra de Deus. É o Senhor preparando as vidas naquele momento. Só que haveriam grandes dificuldades, como nós falamos um pouco antes, o Império Romano, e é muito importante a gente entender essa parte, o Império Romano ele dominava aquele momento. E durante esse Império Romano, o cristianismo se fortalecia e passou a ser um perigo para toda essa ordem social do Império Romano, já que os cristãos se recusavam a cultuar as divindades romanas. E entre as divindades romanas, então os romanos cultuavam vários deuses. Um dos deuses dele era o próprio imperador romano naquela época. E a palavra do Senhor era justamente o contrário. Era adorar somente um Deus. E aí nós começamos a ver as dificuldades culturais, já que havia um choque de ideias entre eles cultuarem vários deuses e os cristãos cultuarem somente um Deus. E aí nós começamos a entrar um pouquinho mais para o Novo Testamento. E aí vem uma pergunta: o que é um mártir? Então nós veremos. A resposta é quem se sacrificou em nome da fé e de suas convicções. Um mártir religioso. Então aqueles que se sacrifica através da fé, da firmeza que eles tinham, e tem um sofrimento. E nós vemos justamente isso, nós até aprendemos em aulas passadas, e nós reforçaremos então, alguns servos que sofreram pelo Evangelho. O primeiro, que nós já estudamos, é a vida de Estevão.
Então, nós estudamos em aulas passadas todo esse sofrimento que Estevão teve, mas toda a firmeza que Estevão teve, falando com convicção do Evangelho de Cristo Jesus, naquele momento que alguns iam para um lado diferente e ele com toda a firmeza, pregando lá do passado tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo tinha feito, tudo que Deus tinha feito naquele momento. Um outro servo apóstolo que sofreu também é Pedro. No capítulo de Atos, capítulo 4, e no capítulo 12, nós vemos as prisões de Pedro, nós vemos como naquele momento, pregando a palavra de Deus, alguns não criam, faziam emboscadas justamente para Pedro ser aprisionado, para ele sofrer naquele momento. Em Atos capítulo 12, junto com Pedro, nós vemos também um outro discípulo que foi Tiago sofrendo, Tiago morrendo naquele momento em amor ao Evangelho de Deus. E nós vemos também um grande personagem do Novo Testamento, que é a vida de Paulo. E nós temos até aprendido novamente também com nossa irmã Kika sobre a vida de Paulo. Paulo, ele foi muitas vezes aprisionado. Nós vemos na história, no próprio Novo Testamento, tendo muitos capítulos falando que Paulo estava preso. Nós vemos então a prisão de Paulo em Filipos, em Atos 16, 23. Nós vemos a prisão de Paulo em Jerusalém, em Atos 21, 33. Vemos prisão de Paulo em Cesareia, em Atos 23, 23. Vemos também a primeira prisão de Paulo em Roma, em Atos 28, 20. E todas essas prisões, alguns dos motivos, por exemplo, nós vemos em Atos capítulo 16, essa prisão em Filipos, Atos 16, versículo 20. Estes homens estão provocando desordem em nossa cidade. São judeus e pregam costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem seguir. Então nós vemos Paulo e Silas, nesse momento, pregando justamente Cristo, pregando o Evangelho de Cristo. E a sociedade, aqueles romanos não aceitando. E aí nós vemos ele aprisionado. Essa história ainda é uma história muito bonita. Ele é preso e na madrugada, depois de sofrerem muito, nós vemos Paulo e Silas louvando ao Senhor, exaltando a Deus. Nós vemos também, é uma história muito bonita. Nós vemos também que nesse momento da prisão de Paulo, Paulo trabalhava. Paulo não pensava em outra coisa senão realizar a vontade de Deus. Então nós vemos no Novo Testamento muitas epístolas do Novo Testamento que Paulo escreveu quando ele estava aprisionado, as chamadas epístolas da prisão. Então, Efésios, Colossenses, Filipenses, Filemon, foram todas epístolas que Paulo estava preso. Paulo estava preso, em todas essas, Paulo estava preso em Roma, entre 59 a 61 depois de Cristo. E nós vemos o amor de Deus, nós vemos a condução de Deus, a firmeza desses homens que falavam a tempo, a fora de tempo, nas adversidades. E nós vemos, avançando um pouco na história, nós vemos o Senhor abençoando, por todas as lutas, o Senhor preservando, eles escrevendo aquilo que o Senhor, a vontade do Senhor para cidades, para povos, com a firmeza do nosso Deus. E aí, avançando um pouco na história, vemos então, aí é uma outra pergunta, né? E como chegou a Bíblia para nós? Essa Bíblia já o livro da Bíblia. Então nós vemos
avançando um pouco na história, a vida de Gutenberg. Gutenberg, ele fez a invenção da prensa com tipos móveis. E aí nós vemos o nascimento da imprensa. Nós vemos então ali naquele momento, já indo mais para frente da história, Gutenberg inventando a prensa com tipos móveis. E qual foi o primeiro livro que foi feito com essa prensa? Foi justamente a Bíblia. A Bíblia foi o primeiro livro que foi feito. E aí, através da imprensa, pôde ser divulgado mais a palavra de Deus. Aí a palavra de Deus começou a ser escrita. E aí nós começamos a ver o Senhor usando também esse momento histórico para levar a palavra de Deus. E já concluindo, irmãos, então nós vemos justamente a força e a firmeza vinda do Senhor Jesus nessa vida desses servos escolhidos por Ele para realizar a vontade de Deus com toda essa firmeza, com esse amor sem temor, com toda essa valentia, mesmo com essas aflições passadas. Nós vemos os servos de Deus falando, ensinando, nós vemos escrevendo, mesmo em momentos de prisão, momentos que eles foram açoitados, momentos que eles foram muitas vezes de uma maneira dura, de uma maneira muito ruim, sofreram, mas de maneira nenhuma eles largaram, eles deixaram de falar desse evangelho. Nós vemos o Senhor usando a história da imprensa para justamente divulgar a palavra de Deus, a vontade de Deus nesse momento. E nós vemos em 2 Timóteo justamente isso, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17, Paulo falando: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Nós vemos então Paulo, mesmo com todas essas dificuldades, falando da alegria, dessa presença do Senhor em sua vida, dessa condução do Senhor em sua vida, que fortalecia ele nesse momento. Nós também vemos que o maior exemplo do Novo Testamento é justamente a vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele mostra todo o seu amor para a humanidade, na maior obediência que ele pôde demonstrar, que foi justamente no momento da sua morte. Esse momento da morte de Jesus trouxe vida para nós, ele trouxe a salvação, ele trouxe a vida eterna para as nossas vidas. Como diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse grande amor do Senhor Jesus Cristo, esse maior exemplo que nós vemos no Novo Testamento, Jesus Cristo, aquele que é o nosso exemplo de condução, aquele que é o nosso exemplo de fidelidade, aquele que é o nosso maior exemplo de obediência. Ele obedeceu, ele veio à terra obedecendo à vontade de Deus. E nós vemos essa palavra, então, essa palavra que chega sobre nós, mais uma vez, a palavra escrita que chega sobre nós, ela nos traz uma grande responsabilidade de, em Cristo, sermos testemunhas vivas, como dito aos discípulos, de manter essa saudável palavra, essa conduta verdadeira em todos os nossos momentos, nos nossos atos, na nossa condução de vida, sempre mostrando Cristo em nós. Como dito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo,
ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Ele mostra, então, a nossa responsabilidade de sermos, então, cartas vivas. Nós vemos tantos momentos de aflições no Novo Testamento, Paulo levando as cartas. Nós vemos, então, esse versículo mostrando que nós somos cartas vivas. Nós somos testemunhas vivas de Cristo nesse momento na terra. Essa palavra de Deus, essa preservação do Senhor, da sua palavra, ela nos traz uma grande responsabilidade. O Senhor nos amou muito e tem amado muito as nossas vidas, dando mais uma vez, irmãos, um pastor que ama a nossa vida, um pastor que ensina a palavra de Deus. Então nós devemos, a tempo e a fora de tempo, orar para que o Senhor fortaleça nós, novos, tudo sendo novidade, tendo uma vida inteira pela frente. Nós temos que estar alicerçados, nós temos que estar firmados nessa palavra de Deus, por vidas que nos amam, que têm ensinado verdadeiramente a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu irei orar para encerrar essa aula. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, queremos, ó Deus, te agradecer, ó Pai. Mais uma vez, ó Deus, queremos te louvar, ó Pai, exaltar o teu nome, ó Deus, pelo teu grande amor, ó Deus, sobre as nossas vidas, pelo teu cuidado, ó Pai. Queremos, ó Deus, agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem nos amado, ó Pai. E, ó Deus, através dessa palavra, ó Pai, dessa palavra viva, ó Pai, dessa palavra, ó Deus, saudável, ó Pai, nós temos tido, ó Deus, saúde, ó Pai, na nossa vida espiritual, ó Pai. O Senhor tem nos dado, ó Deus, saúde, ó Pai, na nossa vida espiritual, ó Pai, para entendermos, ó Deus, que a nossa vida está nas Tuas mãos, ó Pai, que a nossa, ó Deus, a nossa direção de vida, ó Pai, está em Ti, ó Pai, através da palavra de Deus, ó Pai, essa palavra, ó Deus, que nos conduz, ó Pai, para, Deus, sermos, ó Deus, bem-aventurados, ó Pai, para termos, ó Deus, felicidade na nossa vida, ó Pai. Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, nos ajude, ó Deus, mais, ó Deus, do que entender essa palavra, ó Pai, amar a Tua palavra, ó Pai. Ó Deus, oramos mais uma vez, ó Deus, por todos aqueles, ó Pai, que falam, ó Deus, verdadeiramente da Tua palavra, ó Pai. Queremos, ó Deus, pedir, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, continue fortalecendo, ó Pai, que o Senhor continue abençoando, ó Pai. Oramos, ó Deus, pela vida do nosso pastor Douglas, ó Pai. Queremos, ó Deus, pedir, ó Deus, que o Senhor fortaleça, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, continue, ó Pai, dando, ó Pai, esta palavra, ó Pai, sobre nós, ó Pai, sobre o nosso povo, ó Pai, através do Teu Filho, ó Pai. Oramos, ó Deus, por todos os professores, por todas as coordenadoras, ó Pai. Queremos, ó Deus, te louvar, queremos bendizer o Teu nome, ó Pai. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor sempre, ó Deus, venha, ó Deus, continuar dando, ó Deus, essa direção, ó Pai, vinda de Ti, ó Deus, vinda do alto, ó Pai, sobre as nossas vidas. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Estou mais uma vez com muita saudade, tenho muita alegria em ver cada aluno, cada aluna, e que o nome do nosso Deus seja louvado. A paz do Senhor.